Bom dia a todos os irmãos que vão ouvir mais uma vez, mais um vídeo para a glória de Deus. Que Deus o abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, cheguei faz pouco tempo da rua, né? Fui fazer algumas visitas de evangelização e cheguei em casa agora. Eu ainda não almocei. A minha esposa, mas meu filho foi para a igreja, né, fazer limpeza na igreja, porque hoje à noite vai ter uma mudança de dirigente, vai ter uma espécie de, eu não vou dizer assim, ritual, né, cerimônia, né, vamos dizer assim uma palavra mais eficaz, né, vai ter uma cerimônia de mudança de dirigente, aonde vai ser apossado o novo dirigente em uma das congregações da igreja, do qual eu faço parte aqui, que é a Igreja Assembleia de Deus da IADERN, da Semi-ADERN, Currais Novos, Rio Grande do Norte, qual o pastor que está agora no momento, como pastor e coordenador da região do Siridó, pastor Bruno, nosso pastor, né, e o pastor geral do estado do Rio Grande do Norte, da IADERN, é o pastor Martinho Alves, qual eu faço parte desse ministério desde 2006. Eu aceitei minha fé em 2000 na Igreja Batista, em 2006 vim para a Assembleia, em 2009 saí para ir servir a Deus em 3 ministérios, né? Eu fui para a Assembleia de Deus Missão, passei um ano na Madureira e 2 anos na Igreja de Cristo, 4 anos fora, né? Em 2013 voltei de novo para a IADERN, estou até agora, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu pensei em abrir o meu próprio ministério, né? Mas Jesus ainda falou o meu coração, o Espírito Santo deu a direção para mim que ainda não é tempo de estar na frente de uma igreja como pastor, mas sim viver esse trabalho que eu venho vivendo, né? Que é um trabalho itinerante, um trabalho evangelístico, como evangelista, né? Eu me destaco mais como evangelista e missionário. E estou na igreja, servindo o meu pastor, aqui a igreja, o ministério, né? A nossa coordenação aqui, o segundo pastor, o pastor Souza e o pastor Bruno, auxiliando e fazendo o ofício, né? Trabalhando na área de evangelização e pregação. Eu sou diácono, né? Pela misericórdia e pela graça de Deus, fui consagrado na Assembleia de Deus em missão como diácono, né? E saí da Igreja de Cristo como evangelista. Da Igreja Batista eu saí como missionário, né? Tenho o certificado de participação de todos os estudos que eu passei por essas igrejas onde eu estive servindo a Deus com a família. Desde 2000 que eu aceitei minha fé, em 2002 foi feito o discipulado, de 2000 até 2002, e quando foi em 2004 eu desci nas águas, né? Então, irmãos, graças a Deus, para a glória de Deus, faz esse tempo todo que eu estou servindo a Deus com minha família. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Irmãos, nesse vídeo eu gostaria de trazer para você uma palavra, e esta palavra eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? Vou aqui abaixar um pouquinho aqui o som, pronto. Louvado seja Deus. Esse cantor aí que está cantando é o nosso cantor aqui, o cantor da terra, né? O cantor regional, o cantor do Siridó, o Negão Adorador, né? Conhecido pelo Negão Adorador, Adriano Santos, né? Ele tem também um CD da harpa, com música da harpa, e tem também um DVD. É um servo de Deus, trabalha no supermercado, na rede Siridó, né? E à noite ele está nas igrejas, né? Ele hoje faz parte da igreja presbiteriana e é presbítero, né? Ele já serviu a Deus na Madureira e hoje ele está na presbiteriana. Um amigo particular meu, qual eu tenho uma admiração e respeito pela pessoa dele, né? Que Deus o abençoe, o servo de Deus, o seu ministério que já faz mais de 25 anos, né? Que ele vem nesse ministério. Ele é mais antigo do que eu na igreja, né? Quando eu aceitei minha fé mesmo de verdade foi em 2002. Em 2000 eu comecei a frequentar, né, a Igreja Batista. Como eu já falei aqui, né? E aí passei durante 2 anos passando pelo discipulado. Porque a Igreja Batista ele tem esse certo cuidado, né? Para batizar alguém nas águas, né? A direção, o ministério, ele primeiro capacita, ele primeiro dá as instruções, dá o discipulado.
e depois vendo, observando, né, a perseverança da pessoa e o bom testemunho, aí esta pessoa ela vai descer as águas e aí vai ser preparado para ser enviado ao campo futuramente, né, dependendo do grau de estudo de cada um. Então, irmãos, é assim que a Igreja Batista trabalha. A Igreja Batista foi uma boa mãe para mim. Não sei por que eu estou falando nesse vídeo, né? Eu estou fazendo esse vídeo diferente. Hoje eu tenho mais de 500 vídeos, né? Já está bem pertinho de completar 600 vídeos. Eu creio que esse ano vai ultrapassar. A minha meta no meu canal do YouTube é colocar 1000 vídeos lá. E que esteja também 1000 inscritos. Para poder o canal do YouTube divulgar as mensagens, as pregações que eu faço. Amém? Me siga também lá no meu Instagram. O Instagram é Evangelista Ivani Barbosa. Amém? Tem essas duas plataformas nas redes sociais. E tinha também um grupo do WhatsApp, mas eu tive que desativar, porque o grupo do WhatsApp estava causando problema a mim, estava me atrasando, não estava trazendo benefícios bons, né, para mim. Então eu peguei e desativei o WhatsApp. Não vou entrar nesse método aqui e falar quais eram as questões, os problemas que foi surgindo, porque isso não edifica, né? Não vai trazer edificação para vocês. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar nesse vídeo, nesse dia de hoje, depois de eu ter dado todas essas formalidades aqui, ter me apresentado, ter dado um pouquinho do meu testemunho, né? Eu quero dizer para você que eu e minha casa hoje servimos ao Senhor, amém? Então, irmãos, eu preservo o lado tradicional. Eu optei a ser pentecostal, agora não ser aquele pentecostal fanático, aquele tipo de pentecostal que quer pulo, quer grito, quer falar em línguas estranhas mais do que todo mundo, quer dar glória a Deus, aleluia, mais do que todo mundo. E não é assim que a igreja, né, do Senhor Jesus recebe na terra, né? Ela era para distribuir na terra, para crescer, para multiplicar na terra. A gente tem que ter o equilíbrio emocional, né? Nós temos que ter domínio próprio, ser temperante, ser longânimo, ser caridoso, né? Não ser preconceituoso, né, irmãos? A gente temos que aprender a juntar, não espalhar, evitar de fazer acepção de pessoas, procurar a ser tolerante e procurar ser compreensível, amém, irmãos? Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês nesse dia de hoje é uma palavra, irmãos, que eu creio que vai trazer para você, de repente, um certo desconforto, um certo constrangimento, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e nós não podemos viver num evangelho que só apenas massageia, né, o ego da gente. O evangelho ele tem que nos confrontar. Se você vive um evangelho que não confronta você, né, que não repreende você, porque a própria palavra de Deus fala sobre isso lá no livro de Hebreus, né, que Deus ele castiga, né, aquele que ama. Pode ler lá Hebreus 4, né, que ele exorta, né, ele castiga aquele que ele ama. Então, irmãos, a gente tem que viver um evangelho de renúncia, um evangelho que ainda há uma cruz ainda para nós carregar, que a gente vem entender, irmãos, que ainda é uma cruz para nós carregar, né? Temos que renunciar. Lucas 9:23, né? Antes de eu trazer a palavra, eu preciso dizer isso para os irmãos, amém? Que em Lucas 9:23 está lá escrito que se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Foi Jesus que falou isso, amém? Não fui eu não é aqui o diácono Vanessa que está falando, é Jesus que falou em Lucas 9:3, amém? Então vamos agora para a palavra em nome do Senhor Jesus. Sim, antes vamos fazer uma oração primeiro, né? Vamos orar. É importante, irmãos, nós orarmos, amém? A oração, é a chave da vitória. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E a oração, ela tem que ser só de joelho dobrado, não. Não adianta só apenas você dobrar o joelho. Você tem que também dobrar o coração e dobrar a mente. Amém, irmãos? Tem que reconhecer que é pó e cinza, tem que reconhecer que é pecador, tem que reconhecer que você não é nada, sem Jesus nós não somos nada, irmãos. Lá em João 15, versículo 5, a parte B, está lá escrito, né? Sem mim nada podeis fazer, foi Jesus que falou isso. Então, irmãos, entenda o que a palavra de Deus vai falar em seu coração neste vídeo, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos para a palavra sem delonga, né? Vamos agora ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 14. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Presta atenção. Aquele que acrescentar um tio da minha palavra, eu tirarei
do livro da vida, né? E aquele que aumentar sofrerá também dores, né? E poderá perder a sua salvação. Irmãos, isso é forte, né? A gente temos que entender que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. O Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você nessa tarde. Pare de estar acrescentando as coisas que tem na Bíblia, meu irmão. Pare de estar tirando também. Pregue um evangelho puro, né? Um evangelho cristalino, a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola, né? É a direção que dá para nós não perder a salvação, irmão. Esse negócio de dizer eu salvo uma vez salvo, essa ideia eu sei que eu e você nós temos um pouquinho da doutrina calvinista, né? E também armenianos, né? Porque são os dois que vêm causar divisão no Evangelho de Cristo, né? Mas Jesus ele levantou os apóstolos e nós temos que seguir pela doutrina apostólica, né? É viver na maneira como está escrito, como os apóstolos determinou através do Espírito Santo, através da vida deles, né? Para a igreja, a maneira que a igreja tem que ser. Não querer ser uma igreja fanática, uma igreja fundamentalista, uma igreja radical, ou materialista ou capitalista. Esse tipo de igreja, irmão, não é igrejas que nós podemos estar servindo a Deus dentro dela. Fuge, a Bíblia mesmo fala isso, fuge da palavra, né, que não está na palavra. A palavra do homem não tem valor, e a palavra de Satanás também muito menos. Só que tem valor, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não pode ser aumentada, nem tirada um tio, nem aumentada um tio. Você tem que pregar do jeito como está dentro da Bíblia. Agora você me prove na Bíblia, me prove dentro das Escrituras, irmão. Aonde tem, aqui nessa área aqui eu não estou sendo radical não, o que está sendo radical é a palavra que é radical. Não é eu que estou sendo radical, está na Bíblia, é Bíblia Sagrada. Me mostra onde está na Bíblia Sagrada Jesus contendendo, né? Com os sacerdotes, tentando mudar as leis, os preceitos de Moisés, né? Me mostre se Jesus em alguma ocasião, enquanto ele estava no seu ministério, se ele se envolveu, se ele se preocupou, parou para fazer o que ele veio para fazer na terra, para até estar debatendo com sacerdotes. Muito pelo contrário, meus irmãos. Se você for meditar em Mateus 23, né? Ele está aqui dando todo um relato. Em Mateus 23 ele está falando: vocês não entram e nem deixam os outros entrar. Vocês arrotam o mosquito igual um camelo. Vocês são tudo sepulcro caiado. Vocês são limpos por fora, mas por dentro está todo sujo, podre, sujo, cheio de imundícia, cheio de malícia, cheio de prostituição. Jesus botou para descer. Jesus ele veio combater duas coisas na terra, meu irmão, entre tantas. Ele veio combater as duas coisas mais importantes. Era a religião que estava dormida. É triste quando você vive numa religião adormecida, uma religião que não tem transformação, não tem libertação, não tem cura, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem visão, não tem revelação, não tem pudor, não tem, né? É uma palavra que não transforma, que não liberta, que não restaura, que não foge o caráter, a personalidade da gente. Uma palavra, irmãos, que é só de massagem no ego. Depois que criaram aí essa tal da teologia, a teologia da prosperidade, irmão, o Evangelho de Cristo, né? Eles estão desvirtuando, eles estão prostituindo, estão adulterando a cada dia e prostituindo o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é comércio, o Evangelho de Cristo é poder na terra, meu irmão. Amém? O Evangelho de Cristo, né, é renúncia. O Evangelho de Cristo é salvação, é amor, é compaixão, é você ter sensibilidade, humildade, capacidade de entender, de ser sensível, de ser compreensível, de você amar, perdoar, né? De você estender as mãos, de você abençoar aqueles que precisam e abençoar principalmente aqueles que maldizem. Pode meditar lá nas boas-aventuranças, né? Em Mateus capítulo 5, que Jesus também dá outro relato ali, dá outra mensagem ali tremenda, que foi considerado o grande sermão da montanha, onde Jesus ele doutrina, ele traz ali a verdadeira doutrina, né? Como a palavra de Deus tem que ser feita, né? Tem que ser praticada na terra, meu irmão e minha irmã. Pode meditar também em Mateus capítulo 4, que ele é caminhado ao deserto, em Lucas capítulo 4 também, e ele vai, o Espírito Santo acompanha ele ao deserto, né? Irmão, para onde a gente for, a gente tem que ir só com o Espírito da gente, não. Ou você vai sendo seguido, guiado pelo Espírito Santo, ou você está indo
guiado pelo seu próprio espírito, ou às vezes tem um momento que nós às vezes estamos sendo guiados pelo espírito de Satanás. Temos que ter discernimento, irmão, para discernir, né, quando Deus está falando, quando é o homem que está falando, ou quando é o inimigo da nossa alma está falando. Porque há 3 tipos de vozes falando na terra: a voz de Deus, a voz do homem e a voz de Satanás. Vigia, tenha discernimento, peça a Deus estratégia, peça a Deus domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Peça a Deus o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Peça para que Deus manifeste o Espírito dele em você, meu irmão, para que você venha a ser uma pessoa mais humilde. A palavra de Deus é bem clara ali em Mateus 11, 28. Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A aprender de mim, que sou humilde e manso de coração, e o meu jugo é leve e suave. Foi Jesus que falou isso em Mateus 11, 28 e 29. Amém, irmãos? Então, siga o Evangelho de Cristo, praticando o amor e a caridade, cuidando bem da sua família, dando um bom testemunho, vivendo a palavra de Deus da maneira como a palavra é, sem aumentar um tio e sem nem tirar um tio, meu irmão, da palavra. Tem muitos aí pregando um evangelho diferente. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 está lá escrito que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele dá essa advertência: cuidado para que o evangelho venha aí, que não seja o evangelho de Jesus. Cuidado para vocês não aprender o outro evangelho, porque se vier um outro evangelho ser pregado, esse evangelho ele é anátema, ele é em outra versão é amaldiçoado. O evangelho que prega fora do evangelho, existe Bíblia, todo tipo de versões aí e traduções diferentes. Irmão, tenha cuidado, né, com as Bíblias que você tem em casa. A minha aqui é João Ferreira de Almeida. Eu tenho uma Bíblia grande aqui, que é Defesa da Fé, que é uma Bíblia de estudo pentecostal. E tenho também essa Bíblia aqui que é da Assembleia, onde tem aqui o retrato, né, dos primeiros fundadores, né, e os retratos das primeiras igrejas que foi feita aqui no Brasil. Tem toda a história aqui da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem peso, tem nome, tem história, irmão. Vamos viver um evangelho puro, né? A Assembleia de Deus ele preza com a palavra verdadeira. A Assembleia de Deus que eu faço parte não consagra a mulher nem a diaconisa, porque não tem na Bíblia. Não consagra a mulher nem a pastora, porque também não tem na Bíblia. A Bíblia Sagrada ela é toda masculina, né? Ela foi escrita de Gênesis a Apocalipse, começou na pessoa de Adão, terminou na pessoa de Jesus. Conheça a palavra. Em João capítulo 8, versículo 32 e 36, Jesus falou lá: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Meu irmão, nós estamos vivendo no apagar da luz, nós estamos vivendo nos princípios das dores, nós estamos vivendo aí o abrir e fechar de olho. O Apocalipse está bem pertinho de começar, a batalha do Armagedon, irmão. Está bem pertinho de vir aí a grande tribulação. Os sinais estão fortes, estão se levantando muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, pregando o evangelho fora do evangelho de Cristo, deturpando o evangelho, destruindo a palavra de Deus, irmão, tirando a essência do poder de Deus e afastando o Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Aí ali dentro da igreja só que domina o homem. Aí está ali na frente, irmão, está no púlpito, está ali como líder, mas ali ele bate no peito, todo arrogante, né? Já com a soberba no coração, sendo egoísta, né? Sendo preconceituoso e apontando o dedo, sendo juiz. Deus não fez você e nem eu. Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém, irmão. Dizendo aqui que só prega quem eu quero, só louva quem eu quero, a igreja aqui é minha, aqui eu faço o que o Espírito Santo Deus mandar eu fazer. Mentira, irmão. Isso é uma grande engodo, uma mentira, uma deturpação. Isso é uma aberração. Isso é totalmente fora das escrituras. Isto é antibíblico. O que muitos falam, dizer: eu estou fazendo isso aqui pela direção do Espírito Santo. O Espírito Santo Deus não trabalha nessa área não, irmão. Eu aprendi na Bíblia, nas escrituras, pelos estudos de escola bíblica. Eu estudo a palavra de Deus pela revista da CDAB, no canal da EBD de Recife. E dentro da minha igreja aqui, a igreja, o pastor, ele usa essa revista para nos entender melhor a palavra. Eu participo da escola bíblica, do culto de doutrina, meu irmão. Se você quer crescer, venha para o culto de doutrina. Se você quer crescer, vem para a escola bíblica, vem ouvir. Aí você só quer falar, aí você fica correndo nas redes sociais atrás de falsos profetas, atrás de revelação. Não, irmão, é atrás de reveladura. Cuidado, irmão, com essas reveladuras. Mais cedo ou mais tarde um dia você pode pagar um preço. Mais cedo ou mais tarde um dia você pode se decepcionar e você pode perder a sua própria salvação. Eu estou aqui como profeta de Deus, aqui como vaso nas mãos de Deus, aqui para te alertar, para dizer para você: vigie, pare de ouvir heresia. Cuidado, irmão, para não ouvir assunto que não está nas escrituras. E outra coisa, há tanta igreja aí, irmão, essas igrejas apostolado que foi plantada não só no Brasil, que veio da banda da Europa, dos Estados Unidos, que está agora no Brasil pregando uma nova doutrina, consagrando mulher a bispa, consagrando mulher a apóstola,
apóstola, consagrando mulher a presbítera, a evangelista, a pastora, a diaconisa. Não tem isso na Bíblia, não tem. Agora não tem Deus proibindo também não, porque Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu a liberdade de escolha para cada um, meu irmão. Tenha cuidado, você mulher, que recebe uma carteira, uma credencial do seu pastor presidente, né, de pastora, entrega a carteira. Porque quando você está com ela e você quer uma posição, um lugar que não é seu, que não está pautado na escritura, irmão, que não tem base bíblica, você está em rebeldia, você está em desobediência na palavra de Deus, irmão. Eu estou aqui alertando, abrindo seus olhos. Muitos vão, irmão, perder a salvação por causa disso, por causa de estar aprendendo errado, ensinando errado, e vai tudo para o inferno, vai todo mundo para o inferno. É Bíblia, é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus não tem duas palavras. É 2 pesos e uma medida, irmão. Ou você é ou não é, ou você tem ou não tem, ou você pode ou não pode. O poder vem de Deus, a glória é de Deus, e Ele não dá a glória dele para ninguém, meu irmão. E Ele usa quem Ele quer, e Ele está me usando aqui pela misericórdia dele. Ele está me usando para dizer para você: entrega essa credencial, entrega essa carteira, minha irmã, de bispa, de apóstola, de evangelista, né, de presbítera, de diaconisa, de pastora. Não tem na Bíblia. Não tem. Todo canto das escrituras você vai ver que todos os líderes que foi levantado, né, de Gênesis e Apocalipse, foi imputado homem como líder, não mulher. O único canto que foi colocado como líder foi na parte jurídica, que foi Débora. Tem nada a ver com sacerdotisa ali. Ela era juíza. Esther, né, como líder no governo, foi Esther. Agora, como sacerdote, como uma anja, aonde tem isso na Bíblia? Agora eu respeito, eu quero deixar registrado. Isso aqui não é uma indignação minha não, meu irmão. Eu estou falando pela palavra. Eu estou mostrando apenas os erros teológicos que muitas igrejas estão fazendo, as convenções de pastores e presidentes estão fazendo, né? Para poder ajuntar, porque a visão deles é isso aqui, é isso aqui, é dinheiro. Aí consagra pessoas que não tem nem um bom testemunho, irmão. Pessoas com 2, 3 mulheres, né, com 2, 3 famílias, está no 5º casamento e está no público pregando. Vai pregar para outro, para mim você não vai pregar não, meu irmão. Se converta, se volta para Deus, reconheça o seu lugar, meu irmão e minha irmã. Fique na posição que a Bíblia quer que você fica, posição de adorador. É isso que Deus quer de mim e de você. Seja um adorador. Não queira um lugar que você... que não está pautado na Bíblia, que você não pode ficar. Amém? Esta aqui é a revelação de Deus, irmão. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Eu estou usando aqui a autoridade que Deus me deu para dizer para você que muitos vão estar diante de Jesus. Jesus nesse dia vai estar sendo juiz. Lá em Mateus 7, versículo 23. Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço. Eu direi abertamente a todos vocês: eu não vos conheço. Todos vocês que praticaram a iniquidade, afastai-me de mim, todos vós que praticaram a iniquidade. Tem outra versão que diz assim: apartai-me de mim, maldito, para o fogo do inferno. Jesus vai desprezar, ele vai rejeitar todos, e muitos vão estar diante de Jesus querendo se justificar, dizendo: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome, né, eu salvei almas para o seu reino, em teu nome eu fiz maravilha, prodígios e maravilha. Satanás, está escrito na Bíblia, pode ler lá o livro de Tessalonicenses, né? Que ele vai vir como um anjo de luz, se for possível, vai enganar até os próprios escolhidos, irmão. Mateus 7, 23, né? Mateus 7, 22, né? Está lá o povo se justificando, e Jesus lá como juiz, ó, esperando, ouvindo vocês. E Jesus vai ouvir para dar a sentença, viu? Para separar, né, o trigo, né, a palha do trigo, os bodes das ovelhas, né, o joio do trigo. Jesus vai estar ouvindo. E muitos, né, que pregava, louvava, evangelizava, era dizimista, até cuidava bem da família, né? Vai estar lá diante de Jesus, vai dizer: Senhor, mas em seu nome eu profetizei, eu curei enfermos, eu expulsei demônio. Aí Jesus, ele vai ouvir. Depois, quando Jesus terminar de ouvir, você pode ver lá, eu estou falando aqui o que está nas escrituras, o que está na Bíblia. Mateus 7, versículo 22 e 23. Aí no 23 ele diz: apartai-me de mim, vós todos que praticaram a iniquidade, eu não vos conheço. No versículo 21, Mateus 7, 21, né, Jesus começa esse sermão dizendo assim, ó: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, é do Senhor, mas os que fazem a vontade do Senhor, esse sim pertence ao Senhor. Entendeu, meu irmão? Pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, concluindo aqui esta palavra, irmão,
Eu entreguei essa revelação porque está dentro da escritura, de Apocalipse 22. Eu aconselho a você ler o capítulo todinho, é 21 versículos. Lê o capítulo 22 de Apocalipse. Aí tem uma lista no versículo 15, tem uma lista lá, o que vão ficar fora, né? Vai ficar fora. Os afeminados, os ladrões, os mentirosos, né? Os avarentos, os prostitutos, né? As prostitutas. Agora, se não se converter, todas essas pessoas vão ficar fora. Agora, se arrepender e se converter, ainda tem a salvação, porque a porta da graça ainda está aberta, meu irmão. Jesus, ele vai vir buscar, e quando ele vier buscar, ele vem vir buscar só os que já estão prontos, estão preparados. Os que não tiver, meu irmão, vão ficar aí para servir o anticristo. Infelizmente, vai acontecer isso, do jeito como as escrituras me ensinou, aonde eu até aprendi a palavra de Deus. Eu estou passando aqui, eu posso até usar uma das palavras de Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer assim, ó: aquilo que eu aprendi do Senhor, hoje eu vos te ensino. Eu uso essas palavras de Paulo para dizer para você, o que eu aprendi até hoje, o que eu aprendi do Senhor, hoje eu vos te ensino. Ensino de amolesto, né? Como diz assim, ele exorto. Para eu exaltar você, primeiro eu estou exaltado. Para poder exaltar você, eu tenho autoridade de tirar o argueiro do olho de qualquer um, porque em mim eu já tirei a trave. Eu tirei a trave, irmão. Eu não vou querer um lugar. Tem gente aí que só falta querer o lugar de Deus. A soberba está muito grande. Tem pessoas que só falta pedir licença, dizer: Deus, saia do seu trono, eu quero sentar nele, eu quero ficar no seu lugar. Há tantos semideus na terra, meu irmão. Há tantos pseudo de Jesus na terra. Há tantos aí determinando cura, determinando milagre, determinando prosperidade, né? Falando disso. Deus falou sem Deus ter falado. A Bíblia fala em Deuteronômio, né? 18:15, se a minha memória não me falha, né? Está lá escrito, né? No livro de Deuteronômio, que aquele que se levantar e dizer: Deus falou sem Deus ter falado, esse profeta morrerá. Esse profeta será morto. Quantos profetas não já estão mortos, irmão? Eu estou falando no sentido espiritual. Quantos profetas não já está com o seu ministério amanamente falando, né? Morto, fechado, destruído, acabado, porque abriu um ministério, irmão, de emocionalismo, abriu um ministério, né, emocionalista, fundamentalista, radicalista, né, capitalista, materialista, é um ministério mesquinho, um ministério que só toma, que não dá, que só toma. A esses ministérios, irmão, mais cedo ou mais tarde ele é fechado, porque o Espírito Santo de Deus, ele não atua ali. Atua ali é o Espírito do homem, e às vezes até o Espírito de Satanás. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse, diz lá que há um trono de Satanás dentro da sinagoga, plantado dentro do templo, dentro, no meio da igreja, no seio da igreja, há um trono de Satanás sentado dentro. Aí, meu irmão, cabe eu e você pedir a Deus discernimento e pedir a Deus: Senhor, me revela, Senhor, me mostra quem é o trono de Satanás. O trono de Satanás, irmão, pode ser qualquer um de nós. Você sabia disso? Se a gente der lugar à carne, se a gente der lugar à cobiça, à inveja, à prostituição, né, o fanatismo, o fariarismo, né, a hipocrisia, se a gente der lugar à carne, se a gente der lugar às picuinhas, os falatórios, disse-me-disse, as divisórias, se a gente der lugar, meu irmão, a Satanás, por isso que o apóstolo Paulo, ele nos alertou ali em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. Aí no 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça, meu irmão, o Espírito Santo de Deus. Cuidado para você não entristecer. A gente entristece o Espírito Santo de Deus pregando fora das escrituras, para poder agradar o homem. Não prega aquilo que o homem quer ouvir, prega aquilo que o homem precisa ouvir. Não prega o que Deus não está mandando você pregar. Prega a Bíblia, prega a palavra de Deus, irmão. Amém? Eu nada contra os outros ministérios que pregam aí fora. Eu não tenho nada contra os ministérios que são heréticos, né? Que são seitas. Nada contra a nenhuma entidade. Eu respeito a todos, eu respeito. É um direito meu, está na Constituinte brasileira, está na lei brasileira. Eu tenho o direito de aceitar ou não. Eu tenho o direito de não concordar. Agora, no mínimo, eu como cidadão do céu, eu tenho pelo menos, no mínimo, né, a educação de respeitar o seu ministério, que não vai entrar no céu. Muitas igrejas, irmão, vão ficar na terra. Muitas vão. E quando for no dia do arrebatamento, a lei ele vai agir com pudor, com autoridade, vai ser rígido. Muitos vão obrigar pastores a dar conta de muitos crentes que desapareceu.
vai ser desaparecido, vai ter um arrebatamento, né? Oxalá, como a própria palavra diz aqui em Apocalipse 22, 20, né? Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, vai chegar um momento, eu sinto na minha alma, na minha alma que eu não provarei a morte, mas sim a vida eterna. Eu sinto a minha alma, porque dentro do meu coração, irmão, tem dentro de mim o desejo de ir para o céu e levar minha família, pelo menos no mínimo, seguir o exemplo de Noé, levar a minha família para o céu. Vocês cuidem de vocês, que eu cuido de mim e da minha família. Cuide de você e da sua família, irmão. Pare de estar cuidando da vida dos outros. Prega o evangelho de arrependimento, fala que Jesus está voltando e pronto, o resto é Zé Fininho, como diz o ditado velho nordestino, né? Zé Fininho, morreu Maria Preá. Aqui na região do Seridó o povo fala muito isso. Antigamente a moda era essa, né? Morreu Maria Preá. Acabou, Zé Fininho. É prego batido, ponta virada, meu irmão. Não queira crescer para baixo igual o rabo de cavalo. Cresça para cima. Jesus está voltando. Conserta o seu lar, a sua casa. Refaça o altar da sua casa. Faça da sua casa a extensão da igreja. Jesus está voltando. Se prepare como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo. Não fique brincando de igreja. Satanás não brinca de Satanás, não. Satanás não brinca de ser Satanás, não, meu irmão. Não fique brincando de ser crente, brincando de evangelho, brincando de igreja, querendo lugar que não está na Bíblia. Ah, mas o meu pastor me colocou nessa posição. Deus vai cobrar dele também. Vai cobrar mais dele do que de você, irmão. Agora, se você estiver na ignorância, não conhecer as escrituras, tiver uma credencial, meu irmão, né, de pastora, de bispa, de apóstola, né? Se você tem a carteira, né, de ministra, né? Mas não está pautado na escritura, e se você conhece as escrituras, Deus manda dizer para você: não quero um lugar que eu não te coloquei a você. O Espírito Santo de Deus tem 9 dons para distribuir para cada um de nós. A mulher ela pode ser tudo que ela quiser, meu irmão, dentro da igreja. Ela pode pregar, pode ensinar, ela pode dirigir ciclo de oração. Agora, batizar as pessoas, ficar na posição de pastora para batizar, dar a Santa Ceia, não, meu irmão. Isso é fora da Bíblia. Aí se chama acrescentar as escrituras. E muitos que estão aí sofrendo por luta no ministério, está passando por dificuldade, é por causa disso. É porque está pregando fora da Bíblia. Pregue dentro da palavra, viva a palavra, conheça, né, o seu Cristo. Amém? Fique na posição de levar a palavra, mas sem querer uma posição eclesiástica que não está pautada nas escrituras. Tenha muito cuidado, irmão. Tenha muito cuidado. Se Deus um dia usasse o pastor, ainda bem que graças a Deus eu não estou numa igreja que consagra homem apóstolo, porque não está na escritura também não. E eu pertencesse a um ministério desse, irmão, que consagra homem apóstolo. Eu conhecendo a escritura, eu jamais vou dizer: não, pastor, não, meu pastor. Eu não vou querer porque não está na Bíblia. Eu não vou querer eu não vou querer esse cargo. Apenas isso aí é só cargo, né? É só apenas a posição eclesiástica da igreja, o ministério, né? A convenção que cria essas normas, essas regras, que coloca pino, né? Que coloca regra. É apenas uma hierarquia eclesiástica da igreja. Cada uma igreja ela tem sua doutrina, cada uma igreja ela tem a sua fé. Mas só que a fé genuína, a verdadeira, a eficaz, né, é Jesus Cristo. Ele é o caminho. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele deu essa resposta para Tomé. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi Jesus que falou isso. Então, irmãos, não queira um lugar que Deus não lhe colocou. Você está em cada uma igreja ela tem a sua forma de arrumar a casa, mas a casa tem que ser arrumada com base nas escrituras, não fora das escrituras. Né? Tem igreja aí que até para dar Santa Ceia, irmão, é só para as pessoas só da sua própria comunidade. Né? Tem que fazer parte da hierarquia eclesiástica da igreja. Tem que ser membro da igreja para poder dar Santa Ceia só para aquele povo. Eles fecham a porta, eles deixam os visitantes congregados, que não é da igreja, que não é membro, ir embora. Depois de ir embora, eles fecham a porta e dão a Santa Ceia só entre eles.
Está errado. Aonde tem na Bíblia isso? Pastor nenhum proíbe ninguém tomar a Santa Ceia. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo disse assim, ó, examine-se a si mesmo o homem e coma-se do corpo e do sangue de Cristo, porque aquele que comer, né, e beber indignamente está comendo e bebendo pela sua própria condenação. 1 Coríntios capítulo 11 fala acerca disso. Então, irmãos, tenha muito cuidado a maneira que até que você está tomando a Santa Ceia. Se você está guardando rancor, mágoa, se você tem inveja de alguém, porque vê alguém crescendo, né? Deus colocou um irmão ali como pastor e você ainda não está sendo pastor e você fica perseguindo. Tenha muito cuidado, irmão, na hora de tomar a Santa Ceia, porque você vai estar tomando para a sua própria condenação. Tenha cuidado, irmão. Não queira lugares que Deus não te colocou. Fique como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Fique como verdadeiros e verdadeiras adoradoras de Cristo. Seja seguidor. Não seja só apenas seguidor de Cristo, mas sim adorador por excelência. Amém, irmãos? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ia até orar lá no começo, né, do vídeo, esqueci, mas vou orar aqui agora, encerrando, concluindo este vídeo em nome de Jesus. Esta foi a palavra que Jesus botou no meu coração, irmão. A palavra de Deus, ela está sendo destruída, está sendo deturpada por grandes homens, grandes teólogos, cientistas bíblicos, né? Muitos professores aí que estão aí com sua mente caracterizada, né? Com a sua mente, né? Capitalizada, né? Que o capitalismo, né? Entrou, a vaidade, né? Entrou a cada dia dentro da igreja, que as pessoas não estão mais querendo o evangelho genuíno, o evangelho, né? Do jeito como ele é. O evangelho de Cristo, irmão, tem que ter renúncia, tem que ter amor, compreensão, tem que amar, tem que perdoar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Guarda o que tu tens, irmão, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Guarda o seu dom, o seu talento, guarda a sua família, vigiando, orando, jejuando, se consagrando, lendo mais a palavra, vivendo na palavra, caminhando na palavra, praticando a palavra de Deus, cuidando bem da família, dando bom testemunho. Faça isso e as outras coisas serão acrescentadas. Não queira colocar a carrocinha dos bois, não queira dar um passo maior do que a perna, irmão. Tenha muito cuidado, meu irmão e minha irmã. O evangelho de Cristo não é brincadeira. Tem muita gente brincando com isso aqui, ó. Brincando de ser crente. Tenha muito cuidado, irmãos. Até Satanás, ele é crente também, viu? Sabia disso? Satanás, ele crê tanto em Deus que se estremece. Ele só é rebelde. Mas ele crê em Deus, ele crê no poder de Deus. Ele crê na profecia de Gênesis 3,15. Ele crê que vai chegar um momento que Satanás será esmagado debaixo dos pés do Senhor, junto com a igreja vai esmagar a cabeça de Satanás, né? Jesus, ele já destruiu Satanás lá na cruz, irmão. Nós somos livres, somos libertos pelo sangue de Jesus. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Receba essa palavra. Romanos 8, versículo 1 fala acerca disso. E no versículo 26 está lá escrito que o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível. No 28 está lá escrito que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No 31 fala que se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? No 37 diz que nós somos mais do que vencedor. Nem o fio da espada, nem a perseguição, nem a dor, o sofrimento, a fome, a prisão, nada disso vai ter poder sobre nós, para nós se separar do amor que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, do 31 ao 39, medite lá, e você vai entender por que eu estou falando dessa maneira. Jesus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor, irmão. Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus, ele veio para libertar os cativos. Jesus, ele veio também, irmãos, livrar nós da religião. E ele veio repreender também os falsos profetas. Ele veio repreender os fariseus. Pode ler lá os evangelhos. Está lá escrito a maneira como Jesus tratou o seu próprio ministério. Ele veio na terra preparar discípulos e dar a vida dele por mim e por você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Fique com esta palavra nesse dia de hoje. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento eu quero agradecer por essas palavras, meu Pai. Eu sei que é palavras duras, é palavra exaltativa, é palavra de advertência, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar, meu Pai,
para eu falar, para alertar, para divertir as pessoas que estão indo pelo caminho errado, que estão indo, meu Pai, em igrejas, vivendo, meu Pai, dentro de uma igreja, meu Pai, que é totalmente fora da Bíblia Sagrada, meu Pai. O seu livro sagrado, meu Pai, não pode aumentar um tio, nem acrescentar e nem pode tirar, meu Pai. Nós temos que viver segundo o que a Escritura nos ensina, meu Pai. A sua palavra nos ensina. Sua palavra é bem clara, quando diz ali em Mateus 22, 29, quando o seu Filho amado, Jesus Cristo, falou: errai por não conhecer a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus. A gente temos que ter cuidado, meus irmãos. Em nome de Jesus, cuidado para você não errar. Peça a Deus sabedoria. Tiago 1,5. Se falta sabedoria, peça a Deus, Deus dará e não passará em rosto. 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus pecados, me buscar de todo coração, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi Jesus, foi o Criador, foi Deus que falou, foi Jeová que falou, foi o Criador, o Eterno, que falou, irmão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí lá em Jeremias 33, 3, Deus fala através da boca do profeta também: clama-me e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes, irmão. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que vão ouvir este vídeo. Procure rever os seus conceitos, leia mais a palavra, para você não ser destruído, igual como diz lá em Oséias 6:3, né? Conhecemos e prosseguamos a conhecer o Senhor. Oséias 4, versículo 6 está lá escrito, né? Em Oséias 6:3 diz lá, 6:3, conhecemos e prosseguimos a conhecer o Senhor. A gente tem que conhecer cada dia, todo dia, o nosso Senhor. A gente tem que conhecer, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras Sagradas, amém? E Oséias 4, 6 e 9, eu encerro agora, fechando com chave de ouro, dando um nó para o inimigo nos desatar, amém? Oséias 4, versículos 6 e 9, e 6 diz assim, ó: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Todos os sacerdotes irão diante de Deus e prestarão contas das ações boas e ruins que foi feita aqui na terra. Será, né, falado diante de Deus. Deus ouvirá e todo sacerdote prestará conta de todas as suas ações. Nem os sacerdotes vai escapar, irmão, do juiz de Deus. Lá no livro de Naum, né, diz lá que ele vai vir veloz, igual como um carro, igual como um foguete, igual como igual como um relâmpago, para arrebatar a igreja do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo e Jesus é o cabeça. É a Ele que devemos servir, irmão. Cuidado para você não estar servindo demais a placa de igreja. Tem muita gente que tem, meu irmão, mas uma inclinação, né, de servir mais uma placa da igreja, um regime, né, da igreja, igual com um regime militar, né? Tem pessoas que estão na Marinha, estão na Aeronáutica, estão no Exército, estão na Polícia Rodoviária Federal, está também lá na Marinha, está na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiro. Cada um tem lá o seu regime, tem a sua hierarquia. Existe a hierarquia do céu, a hierarquia do céu é essa aqui, ó. Não pode aumentar um tiro nem tirar. É a palavra de Deus. Jesus mesmo, ele se apresentou: eu sou a palavra de Deus. Esse é o nome verdadeiro de Cristo. Palavra de Deus. Lá no livro do Apocalipse está lá o nome de Jesus: palavra de Deus. Jesus é palavra de Deus. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne, ele habitou no nosso meio. Ele veio salvar aqueles que estão perdidos e os que querem, né? Aí o Criador foi e determinou o livre-arbítrio. É por causa do livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Mateus 7, versículo 13 e 14. Está lá mostrando o caminho estreito e o caminho largo. Qual o caminho que você quer seguir, irmão? Que tipo de templo você está sendo? Eu e você temos que ser o trono para Jesus se sentar nele. Nós somos o trono de Deus na terra. Somos veículos de Deus na terra. Somos templo e morada do Espírito Santo. Está na Bíblia isso. Lá nas cartas de Coríntios, né? O apóstolo Paulo dizendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus na terra. Então, esteja na posição servindo a Deus. Sirva ao Senhor com alegria, né? Dê um bom testemunho, meu irmão e minha irmã. Não queira uma posição, não queira distorcer a palavra, não queira uma posição que Deus nos colocou. Deus, ele nos ensina a gente ser prudente, né? Ser prudente como uma serpente, ser manso como uma pomba. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a gente amar e perdoar. Peça a Deus para Deus libertar, tirar de você toda a amargura, todo ressentimento, né? Não traga o passado para o presente, irmãos. Tem pessoas que vivem o
presente, vive o passado do presente. Procura se preparar como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo. O noivo está voltando, o noivo está vindo aí. Não seja como aquelas virgens imprudentes, irmão, lá em Mateus 25, que fala sobre 2 tipos de virgem lá, a virgem prudente e a virgem imprudente. Não seja como aquelas 5 que eram imprudentes, seja aquelas 5 que eram prudentes. Seja prudente, seja vigilante, seja obediente. É melhor nós obedecer do que sacrificar, irmão. Sacrifica a carne, jejuando, irmão. Jejuando, minha irmã. Sacrifica este seu eu. Se desvazie, tire tudo do seu eu para fora e traga o eu de Deus para dentro de você, como eu estou fazendo, na minha vida e na minha casa. Está dando certo, irmão. Deixa alguém se levantar, usado pelo inimigo, e dizer: isso é fanatismo, isso é religiosidade, né? Isso é radicalidade, isso é extremismo. Tem muita gente que se levanta como Satanás e usa a boca, né? E em vez de estar emprestando a boca para Deus, está usando para o diabo. Deus não está usando a boca do abençoado, da abençoada. Que está usando é Satanás, o diabo usando a boca. Por isso que o salmista diz, lá no Salmo 141, verso 3, o salmista pediu para Deus colocar um guarda na boca dele. Em Tiago capítulo 3 está lá escrito que se o homem controlar a sua língua, consegue controlar todo o seu corpo e ainda alcança a estatura do varão perfeito. Irmãos, não sei por que eu estou falando até tudo isso. Não sei até onde você vai entender, irmãos. Mas o que eu falo hoje, talvez você não esteja entendendo, mas amanhã você vai entender. E quando você for entender, espero que não seja tarde. Espero que não seja tarde. Eu estou lhe advertindo. Não aumente o tio. Vocês pastores, principalmente pastores que pregam a palavra, convenções de pastores e presidentes que estão aí e vão criando uma nova Bíblia, uma nova escritura sagrada para poder, né, estar no posto, estar em destaque, né? O ego incha, né? A soberba entra e quer ser um segundo Jesus na terra. Cuidado, meu irmão. Não aumente as escrituras. Pregue do jeito como a Bíblia está na Bíblia. Não aumente um tio e nem tira. Desde o começo desse vídeo eu estou falando o tempo todo sobre isso. Cuidado, porque Deus vai cobrar de cada um de nós, irmãos. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, e a salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Eu estou tentando viver pelas escrituras. As pessoas, meu irmão, têm mais capacidade de obedecer mais os dogmas da igreja do que os dogmas bíblicos, né? Do que o estatuto da palavra. Você que decide hoje. Aí você pode até dizer: não, mas o estatuto da igreja está embasado na Bíblia. Será mesmo, irmão? Nem toda doutrina que está na Bíblia, ela está embasada aqui. Tem doutrina lá que está embasada no homem mesmo. O homem mesmo é que criou as suas próprias regras para não perder o dízimo, não perder as ofertas. Tenha muito cuidado, irmão, com igreja materialista e capitalista e fundamentalista e radicalista e extremista também. Tenha muito cuidado com esses tipos de igrejola e de igrejas, porque essas não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, irmão, é renunciar, tem cruz, é perdão, é comunhão, união, amém? É santidade. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos.